Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ler um versículo da palavra de Deus aqui, ó. No livro de 2 Pedro, no versículo 1º. Não, capítulo 1º, versículo 21. Me disse aqui, ó. Portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas o homem santo falará da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Sabe por que eu li esse versículo? Homem nenhum profetiza. Ser humano nenhum tem condição de profetizar se não for Deus na vida dele, se não for Deus falando na vida dele, se não for orientado pelo Espírito Santo. E tem pessoas hoje que profetizam de si próprio. Mas eu quero falar, meus irmãos, a respeito daquele menino que muitos já falaram aqui nas redes sociais, né? É um menino chamado Miguel, né? O próprio menino, eu estava vendo um vídeo dele agora à tarde, o próprio menino diz, eu não sou profeta. Não, eu não sou pregador, eu sou profeta. E ele fala várias vezes, eu sou profeta. Eu sou, dai glória porque eu sou profeta. Eu sou profeta, dai glória. Né? Irmãos, e aí ele leu a palavra no celular. Ele estava com a Bíblia no altar, mas ele preferiu ler no celular. Aí ele fala assim, eu tenho 20% da visão em cada olho. Irmãos, uma pessoa que tem 20% da visão em cada olho, ele é cego. Ele é cego, ele enxerga vulto. Ele não consegue olhar uma pessoa a 5 metros de distância e ver o rosto da pessoa perfeito. De jeito nenhum, ele é cego. Ele desceu o degrau, ele viu pessoas, conversou com pessoas, andou no meio da igreja procurando pessoas para ele profetizar, sendo que ele é cego. Mentira, ele não é cego. Isso é para impressionar, e não souberam nem mentir. Porque só quem não imagina isso é que vai acreditar que uma pessoa com 20% na visão, com 40% nos dois, 20% nos dois olhos, 40% de visão, vai enxergar. Eu conheço pessoa que tem 70% de visão e 75% não consegue enxergar direito. Irmãos, e aí ele fala mais assim, o menino fala mais assim, eu fiquei prestando atenção, né, no culto, ele fala mais assim, antes de você, no meio da mensagem, né, ele acabou falando alguma coisa, né, aí ele fala assim, antes de Deus te dar, Deus já recebeu. Ué, mas se Deus tem algo para me dar, se Deus vai me dar algo, Deus vai receber primeiro, mas Deus vai receber o quê? Se Ele é dono de tudo. Uma palavra mal dirigida. Até aí tudo bem, ele pode ter se equivocado, né? Mas eu presto atenção também na outra parte que ele fala assim, eu tô vendo um homem de branco, eu vejo um homem de branco entrar por aquelas portas. Tem gente que se ilude, meus irmãos, com o homem de branco. Satanás também anda de branco, viu? Aham. O diabo também anda de branco para enganar os crentes besta. E as pessoas pensam que é Deus, pensam que é Jesus. Aí ele fala assim, eu tô vendo o homem de branco. E aí ele começa a falar alguma coisa dizendo que está profetizando para alguém. Porque o homem de branco entrou ali. Eu prestei atenção porque ele fala assim, se Deus está profetizando na boca dele, se Deus está falando na boca dele, e ele está vendo Deus, então que bagunça é essa? Deus está falando na minha boca, e eu estou vendo Deus entrar ali? Deus está aqui falando, e eu estou vendo Deus entrar pelas portas? Deus está vendo Ele mesmo? Então Deus está aqui, e Deus está vendo Ele mesmo entrando na igreja? Está vendo a si mesmo? Mais algo para deixar a gente meio encabulado, né? Deus não trabalha desse jeito. Não, é muita bagunça. E não é só ele que faz isso, não.
Tem outros falsos profetas por aí também que faz isso, que começa a falar, porque eu sou Deus. O menino também falou isso. Mas tem outros falsos profetas também que falam assim. É porque eu sou Deus, que eu que falo, eu que estou falando. Não, porque Deus manda falar. É porque eu estou falando, meu servo, porque eu estou falando com você. Não, porque Deus estou... Você sabe, faz uma salada assim, uma bagunça, que dá pra gente entender que não é Deus coisa nenhuma. Mas, irmãos, esse menino está sendo mal instruído, né? Está sendo ensinado errado. Ele ainda é uma criança, ele tem 14 anos. Eu não estou aqui massacrando ele. Até porque, irmãos, não convém nós fazermos isso, porque afinal de contas ele é muito novo, ele tem a vida toda pela frente. Ele não está sendo ensinado de maneira certa. As pessoas que estão por trás dele estão tirando proveito, né? Então, irmão, tá tudo errado. Mas não vamos massacrar ele, não, irmãos. Afinal de contas, ele também é uma alma. Ele está mentindo? Tá. Ele está enganando com o nome de Deus? Tá. Mas é porque ele está ensinado errado. Tem pessoas ensinando ele errado, tem pessoas colocando ele no mau caminho. Pode ser que ele vai longe? Vai. Porque tem muita gente na mentira que vai longe. Tem um monte de pessoas se intitulando profeta por aí mentindo, que tá bem aí nas redes sociais, tá bem financeiramente, tá indo longe e um monte de gente seguindo ele. E pode ser que isso aconteça com o menino também, né? Porque o povo faz isso para gerar renda financeira, não tá nem aí com Deus,